Olá, queridos. Muito bom estar aqui com você. Muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa para conversar sobre temas bacaninhas, né? Que podem nos ajudar no nosso dia a dia. Muito bom ter a sua opinião sobre o que a gente faz aqui na Boas Novas, falar com você através do WhatsApp, ter as suas informações, os seus comentários. Isso nos ajuda de uma maneira extraordinária e nos dá muita alegria de saber que a gente tem abençoado a sua vida todos os dias, chegando aí com aqueles temas que você quer ouvir. Como alguns dizem, parece que vocês falaram que eu estava precisando ouvir. E é assim, Deus nos ajuda também a escolher os temas certos. Ele que nos orienta, Ele que nos guia a cada dia. E com a sua ajuda também, fazendo a sua solicitação de temas, a gente vai sim cobrir todas as suas necessidades e continuar abençoando a sua vida. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui em cada um dos programas Cabeça para Cima. E olha, quero aproveitar uma coisa, você gosta do Cabeça? Então, você tem Facebook? Então, divulga aí na sua página, né, os nossos posts do Cabeça para Cima e convida seus amigos a curtirem a página da gente também. E aí a gente vai ficar mais próximo ainda e com mais possibilidades de trocar informações, ok? Muitíssimo obrigada pela sua audiência conosco. Cabeça para Cima de hoje, ele vai conversar com você novamente sobre saúde. Hoje a gente vai falar sobre alimentos que eles possuem uma alta concentração daqueles nutrientes que eles são importantes para a manutenção de uma saúde bacana de cada um de nós. E olha, esses alimentos, ainda de quebra, eles têm uma baixa concentração de calorias e são facilmente assimiláveis pelo nosso corpo. Bom, né? Você conhece esses superalimentos? Mesmo que conheça, vai conhecer muito mais ainda no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento para você as nossas convidadas de hoje. Em uma época em que todos buscam uma vida saudável através da alimentação, os superalimentos ganham um espaço especial na dieta de muitos brasileiros. O termo foi criado por Steven Pratt em 2004 no livro Superfoods. De acordo com o autor, os superalimentos são caracterizados por 3 qualidades. Eles devem estar prontamente disponíveis ao público, devem conter nutrientes que ajudam a aumentar a longevidade e devem ter benefícios atestados por estudos científicos. Estes alimentos são geralmente naturais, inteiros e contêm altos teores de vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais ou antioxidantes. A incorporação deles na alimentação diária melhora, de um modo geral, a saúde física. Pois é, né? Você viu aí uma boa definição, uma boa descrição da questão dos superalimentos. E você já tem tido contato com eles? Tem feito uso desses superalimentos? Hoje a gente vai entender muito mais sobre cada um deles, quais são, para que servem. E quem sabe aqui está uma resposta para alguma coisa que você está aí precisando descobrir, um alimento que você está precisando utilizar para melhorar a sua saúde, para melhorar a sua disposição, às vezes para combater aquele estresse aí que está incomodando. Vamos lá, né? Vamos falar sobre os nossos superalimentos. E para ajudar nesse tema, eu tenho 2 especialistas no programa de hoje. Eu recebo aqui a Renata Brasil. A Renata é nutricionista esportiva, pós-graduada em nutrição ortomolecular. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você por ter convidado a gente. Por estar aqui, muito agradável o convite. Isso aí, a medicina ortomolecular ela vem crescendo muito, né, hoje em dia e tem sido bastante utilizada. Muita gente não confia muito não, né, nessa história, mas vamos entender também um pouquinho sobre isso, tá bom? Também conosco a Fernanda Marques. Fernanda é nutricionista funcional, também é ortomolecular e fitoterápica. Obrigadíssima por estar de novo aqui com a gente. Eu o convite novamente. Isso aí, né? Gente, vamos falar sobre superalimentos, né? A gente fala superalimento assim, parece um negócio super especial, mas é tudo super mesmo, né? Tudo super mesmo. Embora ali no informativo a gente já tenha dado aí uma panorâmica do que é superalimento, vamos falar disso de novo? Como é que é a definição, a interpretação de vocês desse negócio de superalimento? O que é isso? O superalimento, na verdade, hoje em dia tudo vira super, né? Tudo vira especial. Na verdade, é tudo aquilo que a gente já tem, né, de mais simples, que são
as ervas, as frutas, né? E que a gente começa a suplementar aí com algumas fibras extras, né? E as pessoas começaram a perceber que ali você consegue obter o quê? Essa superalimentação, porque eles têm ali nutrientes que estão escondidos porque o no industrializado não tem. Vitaminas, minerais, antioxidantes. Por isso que é chamado de superalimento. Né? E muitas vezes também tem essa questão da indústria, do marketing por trás. Então, muitas vezes eles criam esses rótulos dos alimentos, superalimentos, milagrosos, enfim, mais para causar esse impacto. Mas é realmente como ela falou, são coisas também do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente já consome e não percebe também essa questão dos micronutrientes e do que eles podem trazer em benefício da saúde. Prevenção, né, de determinadas doenças ou até tratamento. Uhum. E assim, né, vocês estão falando legumes, verduras, etc. Já de cara, a forma de consumir esses alimentos, ela pode definir o maior benefício, se ele vai ter os mais nutrientes ou menos nutrientes. Tem essa questão? Sem dúvida. Justamente a questão né, quanto mais você cozinha, cocciona, mais você perde, né, por causa do calor ou por exemplo, também o frio, se você vai botar para congelar. Quer dizer, você perde, não tem a mesma consistência, não tem a mesma obtenção daquele nutriente quando ele está in natura. Significa saudável da forma como ele saiu ali da terra. Né? A obtenção daquele alimento, quanto menos manuseio, né, melhor você consegue manter a substância dele ali, ativa. Então... É interessante falar isso, porque tem alguns alimentos específicos que, dependendo desse modo de preparo, eles podem tanto inativar determinados nutrientes como realçar. Então, por exemplo, o caso do licopeno do tomate, se você aquece, você consegue uma absorção melhor. Então, determinados alimentos também têm essa questão da absorção junto com uma gordura, sempre de boa qualidade. Então, junto com azeite, também no caso do licopeno, vai ser melhor absorvido. Então, dependendo dessas combinações, você consegue ter, sim, uma melhor biodisponibilidade daquele nutriente. Bacana. Que nada mais é absorção, né? E a gente começa a usar muitas coisas, às vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, doutora, o que é biodisponibilidade? Aí eu tento simplificar ao máximo. Sabe? Eu acho assim, meu paciente vai voltar para casa. Então não adianta eu dar nada miraculoso para ele, que ele vai chegar para um funcionário dele, se tiver funcionário, se não vai para o próprio familiar, para o filho. Olha só, você precisa comer o tomate porque vai o licopeno e aí misturado com azeite você vai ter uma melhor biodisponibilidade. Aí eu vou falar, caramba, o que é isso, né? Que é absorção, né? Como que aquilo ali você vai estar ingerindo aquilo. E na digestão, o que você vai estar absorvendo daquele nutriente que vai ficar. Porque parte você absorve, parte você expele. Né? Esse é o conceito geral da alimentação, da nutrição. A preocupação é essa. Né? Essa semana, não sei se foi essa semana, mas há poucos dias eu ouvi aqui no Cabeça para Cima mesmo uma frase interessante, né? Porque a gente costuma dizer, tem um ditado popular que fala, você é o que você come, né? E um convidado nosso disse, não, essa frase está errada. Você não é o que você come, você é o que você absorve, né? Com certeza. Então, isso é que faz diferença. Às vezes você pode estar comendo muito um alimento, né? Porque alguém disse que aquilo é bom, e aí você começa a comer muito aquilo e, de repente, está comendo da forma errada, não está absorvendo, está misturando errado, anulando, né, o benefício do alimento. Então, tudo isso vai fazer uma enorme diferença. Sem dúvida. E por isso que é bacana também a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, mas daqui a pouco a gente começa a especificar. Bom, a gente fala em superalimentos, a gente fala que eles são bons para a saúde. Agora, como é que é isso? Tem alimento mesmo para tudo? Essa coisa de, você... As nossas avós já falavam, né? Tá muito agitado, toma um chazinho disso, tá muito não sei o quê, toma um chazinho. Anda com dor de barriga, come não sei o quê. Para que servem os superalimentos? Em que áreas da nossa saúde eles podem realmente atuar? Como eles... em cada alimento, né? Você tem uma maior concentração, né, do que o outro, né? Como tudo na vida, né? Você tem um mais louro, um mais moreno, né? Um mais alto, um mais baixo, um mais gordinho, um mais magrinho. O alimento é a mesma coisa.
né? Você tem um alimento, por exemplo, o caso que ela falou do tomate, tem o licopeno, né? E aí tem as suas propriedades. Daí você, por exemplo, usa muito o licopeno para a questão, por exemplo, de suplementação de estrogênio, hormônio feminino, né? Aí então os homens agora vão começar, não comem mais tomate. Não é isso, né? Como a soja também, né? Aquelas sucoades, né? O pessoal falou assim, não dá para menino quando é criança, porque você pode estar interferindo nessa questão da absorção do hormônio, você aumentar a taxa, né, do hormônio, vamos dizer assim, feminino, o estrogênio, e aquilo ali desenvolver mamas em criança, né, meninos. Então, assim, é dessa forma. Então, você tem algum alimento, você tem mais uma vitamina, uma A, uma C, uma E, né? Vitamina D você só consegue dar uma estimulada nela com o sol. Então, a fibra, em algumas estão mais presentes, em outra menos, né? É dessa forma, assim. Na verdade, tem diversas questões alimentares que você pode citar. Tem sim essa questão de um alimento ser melhor em determinados casos. Se a pessoa tiver com uma deficiência, é interessante colocar dentro do plano alimentar. Então, sempre individualizando essa questão mesmo bioquímica para saber se a pessoa tem ou não alguma deficiência, alguma insuficiência de determinados micronutrientes. Então, a diferenciação maior também é nisso, né? Nos micronutrientes, qual o benefício porque os macros são aqueles que a gente já conhece, né? Proteína, lipídio, que são as gorduras, e o carboidrato. E os micros são, em geral, vitaminas e minerais. Então, dependendo do alimento, a gente pode estimular a absorção desses micronutrientes e fazer com que a pessoa consiga uma absorção maior consumindo-os. Certamente a gente vai talvez precisar entrar no mérito dessa questão, mas superalimento pode fazer mal? Pode, se você consumir. Tudo em excesso faz mal. Então, a pessoa começa a achar que tem que comer peixe, porque peixe tem ômega 3. O ômega 3 é antioxidante, né? Estimulante. Então, ele taca ele comer peixe. E aí, o peixe, ele vem do mar. Nosso mar, a nossa água é suja. Minerais pesados, né? Óleos e etc., que ficam aí nas nossas baías. E aí a pessoa começa a se intoxicar. Aí quando vai para os ortomoleculares, pede aqueles 300 exames, fala assim, não estou entendendo para que ela quer saber. Mas justamente por isso, porque você tem que saber de onde que está vindo essa tua fonte do alimento. É um peixe que você conhece o pescador? Sabe onde ele pesca? A água está bacana? Beleza. Como o frango, né? Mas se não for, peraí. Porque senão você vai estar obtendo o ômega 3, mas o ômega 3 cheio de intoxicação. Então, até que ponto isso vai ser bom? Né? Então, para tudo tem que ter um equilíbrio. Perfeito. A frase, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Nunca foi tão bem utilizada, porque hoje em dia a gente vive bastante isso. Essa questão dos agrotóxicos, o Brasil está entre os países que mais utiliza. Não tem realmente uma regulação muito forte. Então, acaba que até as frutas, legumes e vegetais a gente fica tentando consumir os que têm menos agrotóxicos, que estão na época, porque realmente fica bem complicado, né? Quando você acha que está sendo saudável, sempre tem alguma coisinha. Pesticida, né? Essa é uma questão bem séria nos nossos dias, né? Às vezes a gente fica assim, sem saber muito o que fazer. Tá bom, a gente deve comer alimentos, frutas, etc. Mas aí, esses alimentos e frutas, eles vêm contaminados por causa dos agrotóxicos. Mas aí você vai para os orgânicos. Mas os orgânicos são muito caros. Ainda, hoje em dia, nem todo mundo pode realmente fazer uso dos alimentos orgânicos, né? Como lidar com essa questão? O que fazer para que a gente possa consumir esses superalimentos de uma maneira saudável, sem se deixar contaminar pela questão dos agrotóxicos? Na verdade, como saber quais são as boas fontes de alimento, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter aí com frango? Onde é que esse frango foi criado? O frango caipira é melhor do que o frango que vem, da por exemplo, da indústria. Né? Da indústria. Queria também ouvir de vocês essa história do Chester, né? Porque chega Natal, especialmente Natal, todo mundo come Chester, não sei o quê, papapá. É verdade que o Chester, ele é absolutamente impregnado de hormônios. Mas eu vou para o intervalo e a gente volta já já para falar agora desse pedacinho também aí que a gente já comentou, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima.
Isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui conversando sobre os superalimentos, né? Esses alimentos que eles têm uma dosagem assim significativa dos nutrientes que a gente precisa para ter uma saúde boa, uma saúde equilibrada. Todo o tempo, isso tem sido um tema falado o tempo todo, mas no dia a dia, muitas vezes é bem mais fácil a gente pegar aquele sanduíche ali, né? Aquela friturazinha, aquele salgado que é fácil de botar no micro-ondas e resolver o problema. A gente troca saúde por praticidade de vida, muitas vezes. E aí, as nossas especialistas vão mostrar para vocês também que nem sempre isso é verdade. Você pode gastar um minutinho a mais fazendo uma comida saudável e que vai te dar muito mais bem-estar, muito mais fôlego de vida, muito mais ânimo para que você possa curtir e viver a vida de uma forma melhor. Não é isso aí? Né? História do fast food, a gente pode fazer um alimento rápido também, saudável, não pode? Com certeza. Não pode, né? Uma Hoje em saladinha. dia, inclusive, já existe, né, o fast food saudável. Tem as saladas prontas, você já consegue achar em diversos restaurantes, até mesmo ligar, eles entregam. Então é bem interessante isso, a percepção está mudando um pouco. Posso fazer uma propaganda? Pode, deixo. Eu faço isso, né? Eu criei um nichozinho assim, que eu faço essa alimentação e forneço essa alimentação assim para consultórios, escritórios, né? Para casas que as pessoas estão mais fora do que possibilidade de estar em casa para cozinhar ou ter funcionário, né, em casa. Enfim, mas também dá para a pessoa, por exemplo, não tem muito tempo antes de trabalhar ou depois quando chega, por exemplo, você pegar legumes, você bota naquela cestinha, né, o vapor cozinhou, tá pronto. Tão rápido, é mais rápido. Eu gosto de fazer uns testes. Se você botar isso assim, para cozinhar no vapor e botar do lado um nuggets para fritar, o nuggets vai demorar mais tempo para fritar do que a cocção do vapor do legumes. Acabou. Aí você joga um azeitinho em cima, extra virgem, comeu sua comidinha. Um azeitinho, um temperozinho ali, rápido. A sua verdura bem lavada. Fica uma delícia. Sem problema, muito rápido. Renata, uma coisa, né? Você está falando, você faz esse tipo de alimento. Quando a Fernanda fez a colocação, a minha pergunta seria de imediato, dá para confiar? Dá para confiar nesse tipo de alimento? A gente tem que ter cuidado, né? De com quem a gente compra essa comidinha assim pronta também, para poder garantir a saúde, né? Garantir a saúde. Eu costumo dizer assim, que aqui, às vezes que eu vim, eu sempre falo que tudo que a gente vai procurar fazer, a gente tem que procurar o especialista. Por quê? Porque ele vai estar preocupado, primeiro, né? É o registro dele que está em prova, né? Em jogo, a profissão dele. Então, você vai ter preocupação de seguir as regras. E qual é a regra, por exemplo, na alimentação? Primordial, higiene. Né? Higiene sua própria. Imagina, não pode ter unhas grandes, não pode ter nada, cabelo preso. É uma vestimenta específica e o local. O local também tem que estar com higiene. Então, você, quando procurar uma pessoa para fazer esse tipo de fornecimento, você investigar. Quem é essa pessoa? Né? É uma pessoa que resolveu ganhar um dinheiro com alimentação? Tudo bem. Mas aonde que ela faz? De onde que vem? Qual é a procedência? Que a preocupação tem que ser essa, Com né? certeza. Fora essa questão do modo de preparo, né? Que a gente também tem um cuidado todo especial. Os ingredientes que utiliza, tipo de óleo, se usa óleo, enfim. Tudo isso também conta, né? Diz que tem o óleo extra virgem, mas tem aquele azeite brabo mesmo, essa coisa Tem toda. o azeite comum, né? Inclusive que foi um grande problema em relação ao azeite, um azeite aí, né? Que eu não vou falar o nome, que dizia-se ser extra virgem, com uma acidez tal, e que no final, quando foram fazer, não era nada disso. Não era nada né? disso. Tem muita enganação. Bom, isso nos remete àquela questão que a gente falou já lá no outro bloco, como lidar com essa questão dos alimentos que eles vêm carregados de agrotóxicos, de fato não dá para o tempo todo ainda, né, se muita gente fazer o consumo de alimentos orgânicos, quais são os cuidados essenciais que a gente tem que ter nessa base, antes da gente entrar nas outras questões? Eu proponho fazer uma horta em casa, quem pode.
Difícil, Não, o difícil. ideal seria isso. A gente sabe que A horta não vai, mesmo que você faça dia a em casa, dia, você não vai conseguir fazer. pelo menos os plantar- temperinhos, Ah, né? aham. Temperinhos, enfim. Mas essa questão dos orgânicos realmente é mais complicado. Por quê? Apesar da gente já ter essa preocupação maior, algumas pessoas fornecerem, o lençol freático já está todo contaminado. Então é bem complicado e difícil. O que eu costumo dizer é, vamos tentar optar pelo menos pior. O que seria o menos pior? Então, os alimentos que têm um teor maior de agrotóxico, ou seja, aqueles que normalmente a gente consome com casca e semente, tá? Tudo, pode pensar, tomate, abobrinha, tudo que se consome com casca e semente, normalmente tem um teor maior de agrotóxico. Então, se você puder ou evitar esses alimentos nos momentos que eles não estiverem na época, porque aí, consequentemente, o teor de agrotóxico vai ser maior, ou optar pelos orgânicos, pelo menos nesses alimentos, seria o mais indicado. Só tirar a casca e semente não resolve adianta. não, né? O miolo está todo Até contaminado. porque é a maior fonte de fibra, então você está tirando uma boa parte Na nossa visão, benefício. na nossa visão, sim, né? Sim. Porque se forem outras propostas de vida, né, de alimentação, vão dizer, não, tira a casca, tá tudo certo. Que não é, né? A história do hidropônico, né? Sim. Tudo que vem pela raiz absorve. Tá na terra, né? Debaixo da terra, está absorvendo. O hidropônico está na água. Se essa água estiver contaminada excessivamente, vai estar absorvendo para aquele alimento. Então, assim, às vezes você acha que você está comprando uma coisa maravilhosa e não é. O que você está dizendo é que não necessariamente o hidropônico ele é mais saudável do que um alimento cultivado em terra. Não necessariamente. Não. Também vai depender aí dessa... Porque o adubado, a terra bem cuidada, tem muito nutriente. Perfeito. Né? Perfeito. Tem calcário, quer dizer, todas essas coisas que vêm e que isso, vamos dizer assim, agregam ao alimento. Né? Gente, qual é o verdadeiro poder do ômega 3, que é tão falado, tão propagado? As pessoas, além da alimentação, usam em suplementos e etc. Qual é o verdadeiro poder aí desse ômega 3? Ele tem um teor muito grande dessa questão antioxidante. Tem diversos estudos relacionando ele com essa questão anti-inflamatória. Então, ele é mais no sentido de prevenção. Normalmente, em gestantes também, eu costumo utilizar, junto com sempre obstetra em acompanhamento, essa questão mesmo da formação de baía de mielina, então ajudando o sistema nervoso e neurológico. Então, já tem alguns estudos falando que as pessoas gestantes que recebem a suplementação, a criança já nasce com desenvolvimento cognitivo melhor. Né? Então, seria relacionado mais a essa questão de prevenção e auxiliar nesse sentido, né? O que é um alimento antioxidante? O antioxidante ele vai atuar combatendo os radicais livres do corpo. Os radicais livres eles são compostos que vão danificar a longo prazo a nossa célula. Então eles causam esse envelhecimento precoce, eles podem causar diversas relações assim. Não é interessante ter o radical livre no corpo. Que, por exemplo, pode ser absorvido geralmente, né? Isso vem através de alimentos que não são alimentos saudáveis, que seriam os alimentos naturais, né? E aí, quando a gente diz, né, dos industrializados, que aí você tem os acidulantes, né? Tem os emulsionadores, né? Tudo aquilo que é adicionado, ele vem e ele não permite que o organismo tenha a absorção do mineral, da vitamina corretamente. Né? Então, ele chega a causar justamente um dano. E aí é como se fosse, isso daí fica livre no organismo, a célula absorve e vai detonando aquela célula. Então, quando você absorve, você come esse tipo de alimento que é o antioxidante, né? É um antídoto para você tentar matar aquilo ali e fazer a célula poder estar ali viva na plenitude dela para funcionar da forma correta. Né? O ômega 3 ele ajuda também a desentupir os canais aí, exatamente. De circulação do sangue. Circulação de sangue. Ele estimula justamente essa parte cognitiva, né? Então a criança, na criança, ela fica mais ágil. Né? Porque, como ela falou, o desenvolvimento, né, a baía de mielina e tudo, neurônios, né? As sinapses nervosas, que nada mais é do que as correntezinhas, né, que você tem do trabalho todo cerebral.
isso fica mais fortalecido. Então, é dessa forma. Fala-se muito que o salmão é uma das principais fontes de ômega 3, né? Contudo, também tem se dito aí que o salmão ele está extremamente contaminado, né? Aí, em função das nossas águas, dessa questão toda. E aí? O que a gente faz com o salmão? É bem complicado, é exatamente isso que eu falei no início, né? A gente tem que tomar cuidado, porque justamente com essa questão, o salmão é o mais rico. Então a pessoa vai e consome só o salmão. Só que acontece, normalmente eles são criados em cativeiro. Então, além deles não terem a alimentação correta, digamos assim, então eles não se alimentam das algas, enfim, tudo isso que geraria o ômega 3, eles são alimentados com ração e essa ração muitas vezes tem corante. Para quê? Para a carne do salmão ficar com aquele laranjado. Então isso não é saudável. Acaba que o peixe fica sem o ômega 3, né, com baixo teor, e com xenobióticos, que são esses poluentes e corantes que a gente acaba consumindo através da carne. E o pessoal vai muito da moda, né? Então, assim, não é só o salmão que tem o ômega 3, são todos os peixes de água fria. Então, arenque, que é super difícil de achar, a sardinha é um dos melhores a ser consumidos. Mesmo de lata? Não. Enlatada não, né? Assim, a última opção, não tenho, não como peixe, hipótese nenhuma, só tem a sardinha em lata. Tudo bem, mas será que não consegue achar qualquer outro peixe? Né? Então, o que acontece é que para a gente obter, às vezes, o bonito, porque virou moda você ter um bonito hortifruti, uma bonita peixaria, né? Um bonito açougue. Então, o que acontece? Você tem que fazer uma maquiagem. Então, esse peixe, né, quando ele vem do mar, ele tem a naturalidade dele. Quando ele está em cativeiro, por quê? Porque você tem que produzir mais quantidade, porque você tem a demanda, você começa a dar ração pobre, né? E aí você começa a botar o quê? Corante nessa ração. E aí você vê, tá tão laranjinha, tá lindo, você fala, ai, né? que peixe maravilhoso, saudável. Não, é o menos saudável. Perfeito. Então, o pulo do gato é, na verdade, você diversificar, né? Diversificar na qualidade do peixe. E se você busca o ômega 3, é peixe de água fria. Águas frias. Águas frias. Águas frias. Água fria é mais profundo do mar? Mais profundos. É porque... Águas profundas, né? O rio também é frio, né? Mas você tem a diferença do peixe de água doce, de peixe de água salgada. Isso, ele tem, né? até um sabor diferenciado, né? Exato. Tem peixes mais com sangue, né, que a gente chama, né? Tem aqueles menos. Renata, você falou aqui do tomate, deixou aí no ar uma coisa que o pessoal entendeu um pouquinho, que o tomate não é tão bom para o homem, né? Mas o tomate tem sido muito indicado, até para os homens, no combate ao câncer de próstata. Nada mais do que como a gente estava conversando aqui, né? É uma questão mais antioxidante, porque as pessoas ouvem as coisas e como aconteceu agora. Ela disse... Não, eu não disse que homem não pode consumir. O que eu disse é que, para as mulheres, né, é um excelente alimento. Por quê? Porque ele tem o licopeno, precursor, né, do hormônio feminino, mas que isso não seja entendido como não pode dar para homem. Não é isso. Né? Porque, assim, até porque a quantidade que você vai absorver comendo num tomate, isso não vai gerar, vamos dizer assim, uma concentração absurda. Que a mulher vai comer já... não, por exemplo, para quem faz a reposição hormonal. Vou comer um tomate por dia, estou bem. Não, não é isso. Né? Porque o alimento ele tem quantidades mais pequenas. Então você tem que fazer uso de tudo com variedade para você conseguir, vamos dizer assim, combinar todas essas qualidades que tem no alimento, né? Todos esses nutrientes, para você ter essa absorção. E é interessante também determinados alimentos para essa prevenção fazer de forma diária. Também não adianta consumir uma vez no mês e achar que vai obter aquele benefício. Então tá, eu vou dar uma paradinha de novo, que a gente vai para o intervalo e eu volto. E vamos falar nesse consumo diário aí, como é que é essa história, né? O que comer, como de repente dar... E melhor ainda, você já faz alimentação aí para fornecer para as pessoas. Se você fosse falar numa semana, assim, que a gente pudesse
dar uma diversificada para garantir a ingestão adequada desses superalimentos e garantir uma saúde bacaninha, que é o que todo mundo quer, né? Prevenir aí a questão dos antioxidantes, fortalecer o organismo. E se a gente tem aquelas dicas aí de tá muito agitado, o estresse está grande, o que faz? Que alimentos cacifar? Né? Para deixar o intestino fluindo, bacaninha, poder ir ao banheiro todos os dias, né? Ter um intestino saudável, funcionando de maneira saudável. Para que lado que a gente vai? Quais são as dicas de vocês, ortomoleculares, nutricionistas aí, tá bom? Vou para o intervalo, né? A gente volta já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Aí, olha, você que tem acompanhado a gente, eu queria que você me mandasse uma mensagem pela nossa página do Facebook. Como é que você tem feito com superalimentos? Você consome alimentos saudáveis? Você tem uma receitinha bacana para a gente compartilhar aí com os nossos amigos do Face? Manda para a gente. Pode mandar pelo WhatsApp também, se você quiser, e a gente compartilha. Mas eu quero ver aí qual é a sua receita favorita. E eu também vou compartilhar uma lá no Face, tá? Bem legal aí para vocês conhecerem. E que é saborosa também, porque a gente está falando aqui de superalimento. Ele tem que ser saudável, mas tem que ser gostoso também, né? Porque senão não tem jeito. Alface, só alface fica muito... É muito tartaruga, né? Isso, é muito tartaruga, então, né? assim, folhosos, legumes, a gente até tinha falado essa questão do tempero. As pessoas têm que perder um pouco do medo de usar o tempero, temperos naturais. Coloca uma ervinha, salsinha, cebolinha, enfim. Utiliza esses temperos que também tem essa questão dos micronutrientes, anti-inflamatórios, antioxidantes, e para dar realmente um sabor a mais naquela alimentação, né? Olha, eu assim tenho usado sal, mas muito raramente. Em pouquíssimos alimentos uso sal. E tenho compensado mesmo com temperos, né? Você vai, coloca os temperos e eles conseguem dar um sabor bacana, sem necessidade. E o sal realmente não faz falta, porque, claro, ele é importante para as nossas funções, o sódio especificamente, mas esse sal que a gente utiliza de cozinha, ele recebe inúmeros aditivos, antiumectantes, e é refinado. Então, acaba que perde também os benefícios do sódio especificamente. Vem cá, já que a gente falou em sal, a gente mete o pau no sal o tempo todo, né? Aquele sal branquinho, super processado, esse negócio tal, alto teor de sódio, mas agora existe o sal rosa, o sal negro, o sal azul, o sal não sei o quê. Esse superalimento, agora ele está sendo como um superalimento, está sendo bem divulgado essa questão do sal rosa, porque ele realmente não sofre esse processamento que o sal de cozinha sofre. Fora que ele tem bem mais minerais, então chega em torno de 80 minerais, o que o sal de cozinha não tem, porque são só mesmo 2 cloreto de sódio. E aí acontece que iodo, né? E aí tem o iodo adicionado, acaba que você tem o benefício dos outros minerais e, consequentemente, com o sal rosa, como ele tem também potássio, magnésio, você não sofre tanto com essa questão do sódio. Bacana. Porque contrabalanceia essa questão. Um combate o outro, né? Eu fico assim pensando, né? É engraçado. Quando você faz nutrição, você tem que ter, eu acho que, uma mente balanceada, né? Porque, vamos lá, sal rosa, primeiro, é caro. Também caro. Muito caro. Não é em qualquer lugar que você acha. Eu mesmo vou fazer compras quando eu faço compras em lugares específicos. Por exemplo, comida mais orgânica possível, e aí sal rosa do Himalaia, isso, aquilo. Caríssimo. E aí você vai pensar numa abrangência, é impossível. Aí a pessoa vai dizer assim, eu não vou conseguir comer. Né? Dieta é caro. Dieta é muito caro. Primeiro, eu sempre ensino, não é que estamos em dieta, estamos fazendo uma reeducação alimentar. Para quê? Para sempre. Eu não quero manter o meu paciente no meu consultório todos os dias, todos os meses, para sempre. Seria maravilhoso financeiramente, mas não é a intenção. Né? Eu acho que nenhum médico tem essa intenção, nenhum nutricionista, enfim. E aquele que tiver está errado, né? Completamente. Aquele que tiver está errado porque está criando uma dependência aí. Você tem que fazer essa reeducação para dar autonomia para a pessoa e ela imagina, aprender. Exatamente, você vai criar dependência para quê? Então você tem que justamente explicar. Não é que a pessoa que vai usar o sal quando ela não tem a condição financeira,
né, que está ali disponível no supermercado, ela vai morrer ou ela não vai obter os minerais, os 80 minerais que tem no sal. Não é isso. É que é melhor, se for possível, que ela obtenha, desculpa, esse sal, porque ali já tem. Se não for possível, reduz o sal de cozinha, o comum que a gente compra no mercado, e começa a fazer, como a gente mesmo estava conversando, estava falando, eu mesma reduzo. Por quê? Porque o alimento, você pode obter de quê? De você pegar na sua horta as ervas aromáticas, que elas já são usadas para isso, né? Perfeito. Que saborizam e até dão um aroma diferente. Verdade, verdade. Olha só, já que a gente falou nessa questão da alimentação, do dia a dia e tal, tem uma pergunta aqui de telespectador que é assim, muitas pessoas que fazem dietas, elas já compram aquele pacote para a semana inteira, né? Pacote para a semana inteira e tá, vão consumindo aquilo. Como é que é a dica de vocês para quem faz esse tipo de coisa? Quanto tempo pode armazenar? Dá para comprar para a semana inteira e ficar sem nenhum tipo de problema? Quais são as dicas que vocês das recomendações do que fazer e não fazer para quem faz esse tipo de dieta e já compra a semana inteira? Depende muito, assim. Eu como, né, fiz essa parte do esporte, sempre tive com o pessoal que tem essa praticidade, né? Procura isso. Se você sabe armazenar de forma correta, o que seria isso? Você compra a sua fruta, compra os seus legumes, compra as suas verduras, você chega em casa, higieniza de forma, né, mais correta possível, água corrente, lavou aquela folhinha, a tua fruta, até mesmo com sabão, né, que a gente ensina isso com uma buchinha, secou, aí você põe lá separadinho nos teus potes, com um papelzinho toalha. Para quê? Para que aquele alimento, quando ele vai desumidificar, né, aquilo ali vai ficar úmido no papelzinho, não vai criar umidade, você vai conseguir manter aquele alimento. Daí você pode chegar aí, de repente, uns 5 dias, né? Você segurar aquele alimento ali dentro de uma geladeira e do lado de fora, dependendo do nosso calor. Eu costumo dizer o seguinte, hortifruti você vai fazer entre 3 e 4 dias. Não compra para volume. Por quê? Porque você acaba estragando ou você acaba não armazenando corretamente dentro da geladeira. A própria geladeira, às vezes, congela. Funcionários que falam assim, por que a couve está congelada? Meu Deus do céu, eu botei... Altera a temperatura. Altera a temperatura. Né? E na questão dos congelados, especificamente, que você pode comprar, assim, para a semana, etc., é importante falar essa questão também do armazenamento. Então, não pode ficar descongelando e congelando novamente. Isso é super contraindicado. Fora que essa questão também de você conhecer, né, de onde vem é muito importante para saber se a pessoa está fazendo um branqueamento, que é um processamento que faz com os legumes para eles conservarem as propriedades. É muito importante também. E o melhor, assim, tem que ter um acompanhamento de um profissional. Porque também não adianta você comprar aquela questão do pacote pronto que não está adequado às suas necessidades. É claro que a pessoa pode ter uma refeição ou outra que seja mais saudável, congelado, mas dentro de um plano alimentar, para também estar adequado às suas necessidades. Superalimentos podem combater a gripe, por exemplo? Muita gente diz, não, eu não tomo remédio, eu só me trato com alimentos. Superalimentos podem combater a gripe? Qual? É o limão mesmo? Os fontes de vitamina C, zinco também auxilia nessa questão da imunidade. O magnésio. Então, você fazendo sempre o uso desses alimentos ricos em vitamina C, que tenham um teor maior de antioxidantes, anti-inflamatórios, você dificilmente fica doente, né? Então, tendo uma alimentação mais balanceada, é mais fácil de prevenir. E aí vem aquela questão, né? A gente diz que, eu acho que o nutricionista tem muito essa concepção, nada anda sozinho. A gente tem uma cabeça muito multidisciplinar, que é muito difícil no outros casos. Por quê? Pensa só, não cabe só você se alimentar bem, vamos dizer corretamente, mas você tem que ver qual é o seu nível de estresse, como é que é o ambiente seu, familiar, todo mundo está cooperando com aquilo ali, né? Como é que é o seu trabalho, o que você está absorvendo por fora disso, que tipo de vida você tem, e uma questão rotineira, porque, eu vou só cuidar com alimento.
tudo bem, é a história do médico homeopata e o alopata. Depende, se você tem uma criança que desde sempre faz homeopatia, vai funcionar. Mas se você tem uma criança que desde sempre faz alopatia e de repente quer fazer o uso de homeopatia, não vai ter a mesma resposta. É a mesma coisa o alimento. O alimento cura? Cura. Tanto é que a gente mesmo, né, isso na própria faculdade, eu me lembro, minha mãe falava assim, ai, você é muito medrosa, por que você não abre logo o seu consultório? Eu falei, porque eu posso matar uma pessoa. Ah, como assim? Você não está dando... Claro que eu estou. Se eu estou dando um alimento errado para uma pessoa, por exemplo, tem um problema hepático e eu estou dando uma concentração alta de gorduras, alguma coisa que... Insuficiência renal, alguma coisa que vai virar cetonúricos, né? Cetonas. Fala português. Intoxicando, vamos dizer assim. Ok, né? Aí eu já entendo, cetonúricos... assim, intoxicando Entrei mesmo. na sua linha, tá? Intoxicando aquele alimento, aquele organismo, a gente pode criar uma doença. Então, assim, da mesma forma que se você tiver uma vida saudável, uma pessoa que mora no campo, ou uma família que vem já de pai e mãe, né, que já tem aquele hábito, tudo bem, você come aquele alimento, você também dificilmente vai ficar doente. Pois é, né? Na minha interpretação do que vocês acabaram de falar, a gente pode sim enfrentar doenças com alimentos, mas tem que estar acostumado a fazer isso, tem que ser uma coisa contínua. Muitas vezes, quando a doença chega, o resfriado chega muito forte, é melhor você tomar um medicamento e aí começar a se alimentar bem. Talvez seja pode por ser aí, uma coisa porque coerente, junto, entendeu? Você chega em casa, fica doente, aí fala assim, por exemplo, a criança intoxica, aí começa aquela tosse, aquele muco. Faz um lambedor. Que eu tenho gente, né, do Nordeste que faz aqui. O que é um lambedor? Aí você pega o quê? O abacaxi. Aí você vai ver as propriedades do abacaxi respiratórias. Maravilhoso. Igual a maçã. Diz que come uma maçã a dia e vê o médico muito mais tarde. É verdade. Então, assim, são coisas que você tem que ir fazendo um balanço, um equilíbrio. Olha só, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria uma coisa ainda assim. Quais são aqueles alimentos, superalimentos, que devem ser consumidos toda semana, que a gente não pode deixar de consumir? Eu acho super interessante falar desses que estão realmente mais em evidência, né? Chia, quinoa, são muito interessantes. A quinoa é um cereal, tem bastante aminoácido. Então você consegue colocá-la tanto em flocos adicionados nas preparações, frutas, no iogurte, ou ela em forma de grão cozida, substituindo o arroz, por exemplo. Então essas substituições e tentar variar ao máximo o cardápio que é interessante, porque aí você consegue dar novos nutrientes e ter sempre o organismo recebendo uns estímulos diferentes. Pimentas, né? Adoro. Todos aqueles que vão também estimular e aí proteger o organismo até de gripes. Gengibre, né? Que a gente usa muito, por exemplo, quando o pessoal está direcionado a emagrecimento, né? Que a loucura do pessoal é os termogênicos, né? Os chás, né? E aí você pode usar, por exemplo, o cranberry hoje em dia, que todo mundo procura e não sabe nem porquê, né? Os berries, né? Que são todas as cerejinhas, né? As amoras e tudo, concentração de vermelhos. Quer dizer, eu acho que, de verdade, tudo que você puder, no mais simples e coerente, consumir diariamente, 3 a 4 porções de frutas, né? Uma porção, vamos dizer, o tamanho da palma da mão, de uma carne, que seja, se for o caso de consumir uma carne branca, né? Que se for saudável, em cada refeição principal. Pode ser o arroz, e aí que não seja o arroz branco, porque ele é muito refinado, seja um arroz integral, né? Esses arroz que estão aí hoje em dia, né? Cateto, o preto, tanto arroz vermelho, a própria quinoa, como ela comentou, né? Substituindo o arroz. E aí vem a variedade de feijão, grão de bico. Quer dizer, tudo que seja muito normal, que diz, né? A avó já comentava, come que é bom. Faz isso, mas esteja, vamos dizer assim, com uma orientação de uma pessoa que seja específica para isso. Um profissional da área. Porque aí você vai saber a quanto que eu vou precisar consumir para você, para a sua atividade diária, para o seu organismo, para a sua idade,
né? Não é só questão estética. Não o é. principal é a saúde. Eu sempre falo isso. O estético é o que fica assim, lá no final. Consequência, né? É consequência, né? Com certeza é consequência daquilo que você vai colocar no seu dia a dia, da sua prática. São as suas opções, de né? alimentação, de exercícios, etc. Né? Então, além dessas chia, quinoa, etc., legumes, 3 porções de legumes, verduras diferenciadas, Que é frutas, o principal, que não dá para trazer esse terrorismo uma carne, nutricional. Como ela falou, se você não tiver chia, você não vai conseguir os benefícios, enfim. É só realmente esse equilíbrio. Então, se não tiver chia, pita. Vegetais, o principal. A questão é, efetivamente, você ter uma linha de alimentação saudável, evitar as gorduras o tempo todo, né? E saber que se você fizer isso, você vai ter uma vida melhor, você vai viver melhor, ter mais alegria, ter mais né? força, saúde, né? Para aproveitar o dia a dia com você mesmo, com seus filhos, com seu namorado, com seu marido, com seus amigos, de uma forma geral, né? Com certeza. É isso aí. Vamos lá, vamos para o nosso último intervalo e a gente volta para as dicas finais de vocês, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Ó, eu vou esperar a sua receita na nossa página do Facebook, tá? Cabeça pra Cima Oficial, manda aí na nossa página do Facebook, eu vou querer a sua receita aí e vou, dependendo do que eu receber, eu vou fazer um bookzinho aí, um monte de receita para compartilhar entre todo mundo, tá bom? Olha só, bate pronto, respostas curtas, alimento que tem algum alimento que pode evitar o estresse? As pessoas que estão naquele ambiente mais todo. ricos em triptofano. Falando português? Então, falando português. O aminoácido que auxilia na nossa formação do neurotransmissor, que é a serotonina, que auxilia na sensação de bem-estar. Quais são esses alimentos? Quais são? Banana, grão de bico, a gente pode citar vários outros. E o carboidrato também tem que estar inserido, desde que seja um carboidrato mais complexo, integral, que também vai auxiliar nessa formação. Carboidrato, pão, macarrão? Não, de forma saudável, controlada e mais complexa, integral. Não, mas tudo bem, mas carboidrato... Sim, tem que ter, em pequena Mas quantidade. Mas está falando do carboidrato integral. Integral, Isso, perfeito. Pão integral, macarrão integral. Porque a digestão é mais lenta, a absorção é de uma forma lentificada e aí você consegue ter a melhor utilização, né, desse carboidrato, que na verdade quando ele está digerindo, que ele vira uma molécula de açúcar, né? E se esse açúcar ele não for utilizado, que nada mais é, vamos dizer assim, em tese que as pessoas entendem para energia, ele vai estar sendo o quê? Armazenado, estocado em forma de gordura. Olha só, ainda na linha do estresse, alimento calmante. A gente pensa logo no maracujá. Realmente. Maracujá, pode ser. Camomila, erva doce, que são os chás, né? Chazinho mesmo, né? Chazinho mesmo. Lembrando que, de preferência, sempre da erva, nada de saquinho, né? Para fazer infusão mesmo, da forma correta, não deixar também muito tempo, não deixar a água ferver. Tem várias questões que a gente tem que abordar. Na verdade, vou fazer um programa só sobre chá. Na verdade, o que eu digo é o seguinte, o alimento calmante são todos. Contanto que você faça uma alimentação dentro da família unânime, aí você não vai ter estresse. Você vai cozinhar de uma forma onde você vai estar transmitindo um sentimento mesmo. Na verdade, assim, é um amor, né? Que quando você cozinha, a gente sente logo. Eu costumo brincar lá em casa, tá nervosa, não vai cozinhar. Eu prefiro cozinhar, porque eu vou estar ali... Eu posso falar por mim, eu digo abençoa naquela comida. O sentimento que você tem de fazer parece que passa na alimentação, né? Transmite mesmo. Então, eu acho que o mais importante é isso. Perfeito. Qualquer pessoa em qualquer idade, criança, adulto, idoso, pode fazer uso dos superalimentos? Sim. Com certeza. Pode e deve. Ele pode e deve. Por exemplo, eu sou geriatra, né? Fiz geriatria de odontologia. E o que acontece, assim, o idoso, ele é uma criança. Por quê? Porque a criança, ela está absorvendo tudo para desenvolver. O idoso também tem que absorver tudo para manter. Porque ele vai ficando senil, velhinho. Então, a dificuldade, exatamente, a dificuldade de absorção intestinal é maior.
então ele tem que beber mais água, ele não sente tanta sede, você tem que estimular igual a criança, né? Então, todos podem consumir esses superalimentos. Né? É importante a gente voltar naquele assunto que a gente abordou no intervalo, né? Que realmente tem que começar desde cedo. De preferência desde a gestação, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade, nem essa questão dessa preocupação, mas de preferência desde quando começa a alimentação complementar, que é depois do aleitamento materno. Então, você desde cedo criar esse hábito e fazer com que realmente a família toda, né, consuma alimentos que sejam benéficos. Muitíssimo obrigada, doutoras. Muito bom conversar com vocês aqui hoje sobre os superalimentos, viu? Ótimo. Isso aí, foi muito bom. Acho que muita informação legal, viu? Sim. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Vem cá, e quem quiser aproveitar e aí usar a sua comidinha, faz o quê? Entre em contato com a doutora Renata Brasil. Tá Tem uma página no Face, doutora Renata Brasil. E eu acho que a gente passou as informações, tem o e-mail, o telefone, tudo direitinho. Liga para Boas Novas e pergunta. Boa, gostei desse pedaço. Muitíssimo obrigada, queridas. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, tá igualmente. Obrigada a você também que está em casa, participou conosco. Tá aí, a nossa dica está dada, né? Você pode sim viver melhor a partir de uma alimentação saudável, tá bom? Terminamos o programa com boa música e quem canta pra gente agora é Amanda Rodrigues. Paz. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? Todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar. Tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência